Bom, boa tarde a todos. Como de praxe, então, agradecer o convite de Regina e estar com todos aqui na mesa e o pessoal aqui todo presente. Uma alegria estar aqui. E, enfim, é sempre bom a gente estar pensando em inovações, soluções políticas públicas, e aqui talvez seja um exemplo super bacana para a gente discutir isso, né? Vou brevemente falar do que é o CLIA, como a Regina sugeriu. Mas, o CLIA é um centro para aprendizado em monitoramento e avaliação de políticas públicas. É uma rede de centros financiado por 7 grandes doadores, financiadores internacionais, incluído o Banco Mundial, o BID, Rockefeller Foundation, o DFID, etc. Funciona em rede, em que uma instituição regional é selecionada para ser a instituição hospedeira. E o nosso centro CLIA aqui no Brasil, a Fundação Getúlio Vargas, através da Escola de Economia de São Paulo e seu Centro de Microeconomia Aplicada, foi a instituição hospedeira escolhida para ser, então, a instituição do CLIA para o Brasil e África lusófona. Existem 6 CLIAs no mundo: China, Ásia Sudoeste, África lusófona, que está a gente, África inglesa, África francesa e América espanhola. Enfim, só para... Mas isso tudo para dizer que existe a preocupação em querer difundir a cultura de tomada de decisões baseada em evidências, né? E a missão do CLIA é exatamente difundir a cultura da tomada de decisão baseada em evidências. E isso quer dizer exatamente desenho, monitoramento e avaliação. Nós funcionamos com vários aspectos, desde raising awareness, até capacitação, treinamento, e também fazer avaliação, difundir avaliação, etc., etc. Bom, então essa é a história. Fomos oficialmente lançados no ano passado e estamos já em pleno funcionamento, e todos vocês são super bem-vindos a nos visitar. Estamos super alegres de estar funcionando aqui. Bom, dito isso, depois dessas 3 apresentações, é muito difícil, então, o que é que tem de mais para adicionar. Eu vou aqui, então, focar em 3 aspectos para a nossa discussão e já colocar aspectos, talvez, enfim, que sejam adicionais ao que a gente está falando aqui. Mas o primeiro ponto é que, primeiro, é muito bacana, tudo isso são elementos, são desenhos, né, de financiamento, gestão de políticas, que são novos e inovadores. Tem um aspecto de inovação muito importante aqui. Do ponto de vista, digamos, econômico, aqui eu acho que tem 2 aspectos que são importantes de serem salientados, que aqui resolve, que é a questão de economia, de buscar mais soluções para eficiências, em que você pode ter ganhos de trocas importantes entre as partes. Temos um recurso alocado pelo setor público para aquela atividade, seja o que for, por alguma razão, se decidiu gastar tanto dinheiro do orçamento para aquilo. Se a gente tem uma maneira mais barata de fazer, tem uma oportunidade aí de ganhos de troca, né? O governo, a prefeitura, o Estado economizaria tanto, né? Por que não a gente abrir oportunidades para explorar esses ganhos de troca? Eu vou economizar 10, então, mas eu não sei como economizar, quem sabe vai ganhar uma parte disso se me garantir essa economia. Então, para a Laura que fez economia com a gente, todo mundo sabe, simplesmente ganhos de troca. Aqui, se tem dinheiro em cima da mesa, por que não aproveitar? Então, essa é uma parte bacana. Mas eu acho que tem um outro aspecto que pode ainda ser explorado aqui, que é indiretamente explorado e que talvez não foi tão enfatizado, que é, além disso, tem várias atividades que não só geram ganhos, benefícios, que eu diria assim, atribuíveis facilmente a um agente, a uma pessoa, no caso aqui eu estou falando da prefeitura, ou ao próprio beneficiário que sobe ao programa, mas tem benefícios que são difusos para a sociedade e que não são internalizados privadamente, né? Que são os benefícios sociais, que está nessa palavra social que não ficou claro. Aquela, que nem elefante, né? Você vê você sabe o que é, mas vai definir com palavras, né? Então, a mesma coisa, impactos sociais, né? Tem impactos sociais, o que é isso?
a teoria econômica tem uma maneira de ver isso, que eu acho que pode ajudar. Nos benefícios, os benefícios são benefícios privados e benefícios sociais. Os benefícios privados são aqueles que as pessoas se beneficiam diretamente por ele. Por exemplo, se eu completo o ensino médio, isso vai me aumentar vai aumentar a minha chance de eu ter emprego, ter um maior salário, eu ganho por isso. Mas, além disso, talvez a sociedade, as pessoas que trabalhem comigo, minha família, eu não sei, ganhem pelo fato de eu também ter ensino médio, por trabalhar para uma pessoa que está mais ao lado de uma pessoa que está mais escolarizada. Tem benefício, outras pessoas ganham por o fato de eu ter feito, por exemplo, eu ter feito um investimento em mim privadamente, eu ganho esse retorno privado, mas para a sociedade o retorno é maior do que o meu retorno em si. Isso é o que a gente chama de externalidades positivas. Então, para a gente fazer uma análise de custo-benefício de políticas sociais, o que importa é quanto se colocou de recursos naquela política e os retornos sociais dessa política, que pode ir além dos retornos privados da própria pessoa que sofreu a intervenção TEI. Para esse tipo de coisa aqui, então eu queria chamar a atenção que o que importa são os retornos sociais, né? E os retornos sociais nesse sentido, quanto a sociedade ganha com aquele investimento, que pode ir para além do ganho atribuível a um agente privado. Vou dar um exemplo, o caso da reincidência do criminal, né? Ali é um exemplo super bacana, porque a gente já pode imaginar vários ganhos, várias pessoas, várias entidades da sociedade ganhando com aquilo. Mas, diretamente, o que se olhou foi a economia que o Estado fez em não ter a reincidência, correto? E com isso, já economizou no orçamento, eu passo uma parte do orçamento para você. Perfeito. Eu faço uma economia muito mais eficiente, isso. Mas, claro que a sociedade ganha ter um criminoso não reincidente, né? Tem benefícios para além da economia de ter que sustentar uma pessoa na prisão. E esses benefícios são mensuráveis, mas não foram computados. Tá certo? E esses benefícios podem ser também levados em conta na análise de custo-benefício desses aspectos. Tá certo? Então, eu queria chamar a atenção a esse aspecto social, que, então, na hora de se tomar uma decisão se tem que ter recursos públicos aí envolvidos, né, a análise de custo-benefício envolvida tem que levar em conta os benefícios sociais, que é para além dos retornos privados. Então, quando é que deve ter investimento público? Quando tem externalidades positivas, primeiro ponto. Segundo ponto, quando é que deve ter investimentos públicos? Quando mesmo não tem externalidades positivas, mas a pessoa que ganha dos investimentos privados, o benefício privado que a pessoa daria, por alguma razão ela não tem condição de fazê-lo. Mas se ela pudesse fazer, ela teria um retorno que mais compensaria o gasto com ela. O exemplo clássico, nossos fundos de bolsas aqui na GV. Tem alunos maravilhosos que teriam se beneficiar muito com um curso em homenagem a essa casa, um curso de administração, né? Poderia falar também de direito à administração pública. Tá certo? Não tem recurso para pagar, faz sentido adiantar, uma terceira parte adiantar esse recurso, ela tem isso, ela vai ganhar lá na frente privadamente, mesmo que não tenha externalidades positivas, e paga de volta esse financiamento. Isso também se justifica. Vamos pensar o exemplo de treinamento de mão de obra, por exemplo, que a pessoa não tem condições de se pagar aquele seu treinamento, mas vai se beneficiar. Alguém pode adiantar isso, ela lá na frente gera recurso que pode pagar esse benefício, e todo mundo sai ganhando. Então, é o caso que a gente fala que os indivíduos têm restrição ao crédito, alguma restrição financeira para pagar esse tipo de coisa, né? Então, é outra maneira, outro aspecto de se envolver recursos públicos e investimentos públicos para isso. O terceiro aspecto é o que a gente chama bem de mérito. Então, é aquela situação em que, por alguma razão, nós, como sociedade, julgamos que é importante fazer aquele investimento porque eu quero aquele bem, independente de que quem, inclusive, seja afetado pela política, esteja interessado ou não. Tá certo? Então, vou dar um exemplo que eu pessoalmente trabalho muito. Vamos pegar o exemplo de trabalho infantil. Tá certo? E tem muitas situações, você conversa com os pais das crianças, elas querem as crianças trabalhando porque não querem a criança à toa, por exemplo. Né? A própria criança vai dizer, não, acho muito legal trabalhar. Mas pode ser que a gente não queira ter uma sociedade que crianças trabalhem. É isso que a gente chama bens de mérito. Então,
isso envolve, então, recursos públicos, tirar dinheiro de todos nós aqui para esse tipo de... Não vai ter nem retorno do ponto de vista financeiro, que você pensar imediato, mas tem um retorno de bem-estar social que a sociedade quis alocar para isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que com essas três dimensões, presença de externalidade positiva, presença de restrição ao crédito e presença de bem e méritos, são dimensões que onde do ponto de vista econômico, onde esse tipo de atividades podem facilmente entrar, né? Claro que, como a Laura falou, vai ter aspectos do tipo PPP, infraestrutura. Melhor infraestrutura, a gente pode sempre argumentar tem externalidade positiva. Claro que pode ter coisas que simplesmente faz economia para o Estado, de que ele está fazendo aquilo não está fazendo bem, eu entro melhor, mais eficiente, consigo economizar um pouquinho e faz. Mas isso não necessariamente é justificativa para o Estado estar ali. Tá certo? Então, claro que vai ter várias dimensões dentro do orçamento do Estado, você pode imaginar que tem aspectos para isso. Mas, do ponto de vista de impacto social, eu imagino essas três dimensões. Tá certo? Então, eu acho que isso dá algum norte para a gente pensar onde esses tipos de atividade podia, primeiramente, ou mais fortemente, entrar, inclusive atrair ONGs ou organismos desse naipe, né? Dito isso, então esse arranjo é um arranjo que usa indiretamente mecanismos de mercado para alocar recursos para provocar ganho de eficiência e investimentos em setores novos ou mesmo em mais investimentos do que haveria nisso. Tem um aspecto bacana que descentraliza a decisão e provoca inovação. E isso é bem bacana. Então, mesmo que um projeto não tenha sucesso, só o fato de ter experimentado, ter funcionado ou não, a sociedade ganha, se isso for difundido, se isso for de conhecimento de todos. Aquela prefeitura lá de cima tentou dessa maneira, não funcionou, por que eu vou repetir isso aqui embaixo? Né? Não, o contexto é diferente. Bom, pode ser, pode... Então, a sistematização dessa informação, seja com sucesso, seja com fracasso, já é muito importante. E aí eu entro, então, na importância do monitoramento e da avaliação. Então, vou no meu segundo aspecto. O bacana desse desenho é que coloca dentro do próprio programa, dentro da intervenção, o papel da avaliação. E desde o início na concepção do projeto, a concepção do programa, né? A avaliação entra aí dentro. Isso implica em que, quando se faz o desenho desse programa, você já não só pensou em como ele vai funcionar, mas pensou também como o fluxo de informações que vão ser gerados, indicadores, ou seja, tudo isso vai ser criado dentro do próprio sistema, para se fazer o monitoramento e a avaliação. E nisso tem eu não vou repetir muito aqui, o Leandro já falou um pouco, né, mas tem metodologias abundantes sobre como fazer isso. Mas todas elas seguem a caixinha muito simples. Marco lógico, que é o que o Rafael falou, né, quais são os objetivos, quais são os mecanismos, quais são os canais que eu estou pensando que isso vai funcionar. Né, então, eu desenho o marco lógico do programa, tem métodos e métodos, aqui a Regine, essa escola faz isso, ensina os alunos a fazer isso. Desenvolvimento de indicadores, né, e, a partir desses, as avaliações em função das metas que foram propostas, etc, etc. Tem várias metodologias para se fazer isso. Obviamente, sempre com o conceito que o Leandro falou aqui, que é muito importante, então só vou repisar por ser importante, Leandro, que é a noção, então, do que é impacto. Né? E aqui a gente trabalha com a noção de impacto como qualquer coisa que a gente tenha definido na nossa meta, obviamente, né? O impacto é o resultado causal em uma dimensão sobre um agente, no caso o indivíduo, o aluno, o reincidente, seja lá o que for, tá certo? Em comparação àquela situação da pessoa na ausência daquela intervenção. Então, é sempre a comparação com um mundo contrafactual. Então, no limite, né, como estaria, imagine o seguinte, se eu quero avaliar se Napoleão fez bem ou não a humanidade, nesse caso, o contrafactual é como seria o mundo hoje sem ter existido Napoleão.
Então, é uma situação complicada, mas é exatamente essa a definição de impacto. Então, note que a definição de impacto é uma definição individual. Se eu estou falando de aluno, cada aluno pode ter um impacto diferente de uma política. Tá certo? Obviamente, a gente não consegue estimar o impacto individual. É muito difícil estimar. Algumas vezes, a depender da situação, sim. Em geral, nós estimamos os impactos médios sobre aquela população que sofreu intervenção ou sobre uma população potencial que está sofrendo intervenção. Mas o importante aqui é construir esse contrafactual. E a maneira ideal de construir esse contrafactual é através de experimentos aleatórios e com grupos de tratamento e grupos de controle, como o Leandro falou aqui. Então, o bacana desses tipos de experimentos é que já permite, de saída, você desenhar o programa e a possibilidade de fazer avaliações sistemáticas e bastante consistentes, através de uma montagem, uma criação de grupos de controles bastante robustos. Né? Obviamente, nossa experiência no CLIA e aqui na escola é sempre assim, comecei um programa, aí 3 anos começar um programa, depois a gente está com um programa legal, dá para avaliar agora? Eu digo, você vai começar ano que vem? Não, já está uns 3, 4 anos. Então, tem que fazer aquela reengenharia reversa de novo, aí as dificuldades que o Leandro mesmo falou, que aí a gente tem que adivinhar qual será o nosso grupo de comparação, etc. Fica sempre mais difícil. O bacana daqui é que no desenho do programa já se pode desenhar a avaliação. Bom, pois bem. Terceiro aspecto. Então, como é que a gente faz isso dentro desse modelo? Aqui a gente falou dos incentivos envolvidos entre as partes. E aqui se falou dos incentivos envolvidos entre o investidor, entre o implementador, digamos assim, né? E, no caso aqui, o agente público, a prefeitura, o Estado ou o governo federal. É nisso que está pensando. Né? Estamos pensando nesse aspecto. Já tem recursos públicos alocados ali, a gente pode gastar menos com aquilo e, se conseguir fazer bem isso, sobra um dinheirinho, a pessoa ganha esse dinheirinho e o governo economiza a outra parte. Bacana. Né? E nós, a sociedade, economizamos a outra parte. Né? Agora, para isso, precisamos fazer a aferição desse impacto. Está bem definido quais são as métricas, quais são os benefícios, como vou medir a criação desses indicadores, etc, etc. Então, imagine o seguinte. Imagine que o Citaui, né? Vocês financiam programas ou não? Financiamos organizações. Vocês financiam as organizações. Imagina, vocês financiam as organizações, correto? E vocês financiam o CLIA para fazer a avaliação. Né? Eu acho que pode ter algum conflito de interesse aí, correto? Aí, ou vamos pensar o seguinte, você faz um acordo com a prefeitura financia o CLIA para fazer a avaliação. Também vão torcer para eu dizer que não tem impacto. Eu acho impacto, diga para eles, e não tem impacto. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é importante a independência da avaliação, porque é o juiz que vai estar fazendo isso. Mas essas avaliações, elas vão depender de informações geradas por esse programa. E a depender de como vem o fluxo dessas informações para o avaliador, ela pode vir, inclusive, deturpadas. Né? Então, na hora de pensar o papel e o desenho dessa avaliação, é muito importante pensar também a estrutura de incentivos entre os agentes, incluído o avaliador. Então, era esse o aspecto único, acho que eu imagino, diferente hoje, que eu ia trazer aqui para vocês, para a gente falar. Na hora de fazer isso é muito importante. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A Cibele talvez deve saber mais do que eu, né, Cibele? Certamente um diretor de escola sabe quantos professores faltaram naquele mês naquela escola, né? Mas é muito difícil, eu acho, o nosso secretário de Educação saber esse número, né? Mas vai estar um número lá. E quando você soma, vai estar o número exato que um professor pode faltar sem ter desconto salarial. Então, só para ter uma ideia de como você monta o sistema de fluxo de informações, a depender do uso que você faça dessa informação, né, que importância, que consequência o uso dessa informação tenha, o próprio conteúdo dessa informação vai estar comprometido. Então, vamos fazer uma avaliação que não vai ter consequência direta nenhuma para as partes envolvidas, não tem problema nenhum. Quando já é uma avaliação que vai ter consequências diretas, aí o papel de avaliação externa, né,
independente é extremamente importante. E aqui, importante no desenho específico de como vai ser inserido nisso, incluindo no detalhe dos fluxos de informações que vão chegar a pessoas sobre isso. Então, eu não sei se você, como funcionou nos outros lugares, né? Quem fez a avaliação no caso de Utah, você lembra? Utah é uma entidade independente também. E quem financiou essa? Foi uma terceira parte financiada, essa avaliação? De onde veio? Quem aplicou o teste? Foi os próprios professores da rede? Ou foi ou eles próprios que fizeram? Ou seja, da mesma maneira que estão pensando cuidadosamente como fazer isso, que eu acho que é importante também pensar como se insere nos detalhes esse avaliador, que aqui essa é o agente fundamental, um agente crucial nessa história toda. Tem casos em que o avaliador é financiado pelo setor público. Pelo setor público, pois é. Sim. Agora, casos em que foi financiado pelo investidor, Não tem, ele né? pode ter cofinanciado, né? Mas essa foi uma questão que a gente levantou quando foi falar com a Secretaria de Planejamento do Ceará também. Foi a primeira pergunta que eles fizeram: quem irá financiar a avaliação independente? Pois é, porque aí já gera, de novo, a estrutura de incentivos que podem ser perversas. Só um outro comentário sobre avaliação. A tendência mundial é usar os dados administrativos que já existem, né? Por questão de custo e avaliação. Então, mas aí que está o risco, porque aí os dados administrativos passam a ser dados, digamos assim, high stakes, né? E isso, então, você muda a estrutura de incentivo da pessoa que está preenchendo aqueles dados. E aí o dado que chega para o secretário de Educação de absenteísmo dos professores não é o dado correto. Porque a absenteísmo do professor tem um high stake, uma informação importante assim, para a própria pessoa. Apesar da gente perceber que não é, talvez, a forma mais precisa de avaliar a eficácia dos programas, mas acho que a experiência do CIB mostrou isso, que as avaliações mais experimentais, eram mais frequentes no começo e depois elas foram desaparecendo pelos obstáculos. Mas eu acho que existem também possibilidade de arranjos de tipos diferentes de avaliação no mesmo contrato, como avaliações complementares, que usa dados administrativos, e uma parte do pagamento é baseado nisso, outra parte é baseada em avaliações que são desenhadas especificamente para o programa. Bom, mas era isso. Obrigado.